Vamos começar pelo começo, né? O dia hoje começou cedinho, né? Para todo mundo, né? Não é só para a gente dessa vez. Todo mundo acordou aí lá no aeroporto, né? Um bom pessoal esteve lá no aeroporto. Me conta como é que está essa situação aí dessa chegada de Jair Messias Bolsonaro. Então, Rodrigo, desde cedo já estamos aqui, né, mostrando, né, a chegada do ex-presidente da República. Ele chegou aqui no Brasil por volta de 6h40 da manhã. Ele embarcou ainda ontem à noite dos Estados Unidos. Foi recepcionado aí pela militância, por aliados políticos, né? E algo que a gente imaginava, Rodrigo, assim, ele foi recebido com festa, mas a festa foi um pouco mais tímida do que a gente imaginava. O PL partia da premissa que ele seria recepcionado por 5 mil pessoas. Longe disso, né? Ele foi recepcionado ali por umas centenas de militantes, mas nada muito para além disso. Inclusive, estou até escrevendo um artigo fazendo uma avaliação geral dessa chegada do Jair Bolsonaro, né? Que serviu, pelo menos no primeiro momento, mais para que os deputados do PL e senadores do PL atualizassem, né, seus respectivos feeds de Instagram, do que necessariamente para uma ação política de grande porte, né? Qual é o plano agora durante o dia? Olha, Rodrigo, nesse primeiro momento, o Jair Bolsonaro, depois desse ato lá no PL, ele vai descansar. Ele quer parar, descansar. Ele está ligado há 24 horas, ele está cansado, pelo menos é o que ele tem falado para os integrantes do PL. Então, ele vai passar um tempinho descansando nessa quinta-feira. Esse evento, né, Rodrigo, ele vai servir muito para que a claque bolsonarista, né, para que os integrantes do partido aproveitem esse fato para, enfim, para passar a mensagem ali para a militância, né? Olha, o Bolsonaro voltou, agora nós temos uma oposição de verdade. Assim, vai ser um dia em que a bancada do PL vai aproveitar para dar esses recados, né? Então, agora sim, de fato, foi um movimento menos pomposo do que a gente imaginava, sabe? Ele saiu do aeroporto direto para o PL, é isso? Saiu do aeroporto diretamente para o PL. Então, assim, ele saiu do aeroporto, saiu pelo hangar do aeroporto, foi se deslocando ali para a sede do partido, que fica aqui no setor hoteleiro sul, né, aqui em Brasília, né, uma distância ali de aproximadamente 15 quilômetros entre o aeroporto e a sede do partido. Na sede do partido, ele foi recebido ali pela Michele Bolsonaro, pelo Valdemar Costa Neto, por alguns parlamentares como Ricardo Salles, a Júlia Zanata, o Nicolas Ferreira, inclusive até o Jair Bolsonaro fez uma brincadeira com o Nicolas, né, dizendo que ia adotar o deputado federal, que foi chamado de chupetinho na sessão da CCJ da última terça-feira. Então, teve tá aí a imagem, né? Então, foi justamente nesse momento, né, que ele falou, vou adotar o Nicolas. Então, é um evento que serviu muito mais para a festa dos parlamentares do que para uma festa popular, né? Mas vai ter discurso, alguma coisa, algum pronunciamento dele? Não tem nada previsto, Rodrigo. Assim, o ex-presidente fez um aceno para a militância ali da própria sede do partido, falou ali 3 palavrinhas ali para os parlamentares, mas discurso, cercadinho, carro de som, isso não vai ter, não. É curioso, né, Rodrigo? Porque, assim, fazendo uma comparação, é chato, a gente sempre faz essa comparação, né? Mas é o parâmetro que a gente tem. Essa recepção do Jair Bolsonaro foi muito tímida, né? E é engraçado, porque quando o Lula saiu da cadeia, né, ele teve uma recepção mais calorosa, né? Assim, o PT conseguiu fazer uma festa, né? Conseguiu a foto que eles precisavam, né? Que era a foto do Lula no braço do povo, aquela coisa toda, aquela papagaiada toda que a gente conhece, né? Tudo bem. Teve ali muito incentivado por integrantes de centrais sindicais, da militância do PT, mas eles conseguiram fazer a foto que eles precisavam, né? O que não aconteceu hoje. O Valdemar queria, de fato, uma foto do Bolsonaro nos braços do povo, queria uma foto do Bolsonaro em carro aberto, não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né? Isso mostra que ele é um personagem menor na política? Não.
Muito pelo contrário, porque a militância do Jair Bolsonaro é uma militância de internet, não é uma militância física, né? É outro tipo de militância, né? Se você for pegar a audiência dos canais desses deputados do PL, você vai ver que, assim, tinham 1.000, 2.000, 3.000 pessoas assistindo as transmissões que foram feitas durante a manhã, né? Então, é outro tipo de militância. Agora, a pergunta que se faz, Rodrigo, e é uma pergunta que nem os próprios deputados do PL e do PP sabem dizer, é a seguinte: como é que vai ser essa participação do Jair Bolsonaro na política a partir de agora? Porque nem ele mesmo, pelo menos de acordo com as primeiras mensagens, de acordo com as primeiras declarações, nem mesmo o próprio Jair Bolsonaro está disposto a ser o líder da oposição, né? Ele falou ontem, na saída do aeroporto, que ele quer ser apenas um conselheiro, né? Que ele quer deixar esse papel de protagonista para outra pessoa. E aí fica aquela, né? O Valdemar quer que ele seja o protagonista, mas o Jair me parece que não quer num primeiro momento, que ele quer ficar um pouco mais quieto, me parece que ele está um pouco cansado desse embate político, né? Agora a gente tem que esperar um pouco, né, Rodrigo, para ver como é que de fato vai se comportar o Jair e como é que vai essa oposição ao governo Lula, ela vai se comportar a partir de agora com o grande líder de volta ao país, né? Bom, vamos ter que esperar, né? Ele não marcou nenhuma fala ainda para amanhã, para outros dias. Não Para falar do relógio, das joias, não. Nada disso, né? Não, nada Vamos disso. esperar. O relógio ele vai basicamente falar na Polícia Federal, né? No depoimento marcado. Depoimento, né? Então, provavelmente não vai. Assim, Rodrigo, tem um detalhe que é importante, que a gente também não pode deixar de destacar aqui no Morning Call, que é o seguinte: nesse momento, quanto menos o Bolsonaro falar, melhor para ele, né? Porque ele é alvo de 16 ações de investigação no TSE. É alvo de 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 6. É alvo de 8 investigações na Justiça Comum por atos ligados à pandemia. Então, aqui, fazendo uma conta de padeiro, 8, 6, 14, 14, 16 são 30 procedimentos. Só nesses 3 casos. Então, assim, você sendo alvo de 30 procedimentos, quanto menos você falar, menos você cria prova contra si. Então, o Jair Bolsonaro ficar quietinho, observar os fatos, prestar informações em juízo, porque existem várias correntes, né? Existem várias ações que miram o ex-presidente da República e que podem ou deixá-lo inelegível ou criar uma situação de constrangimento, né? Havia um temor da equipe do Jair de que assim que ele chegasse ao Brasil, ele fosse alvo de uma ação da Polícia Federal. Isso não aconteceu, né? Então havia esse ressentimento, havia esse medo. Então faz muito sentido que nesse primeiro momento, pelo menos, Rodrigo, o Jair fique quietinho, fique na dele e não queira criar confusão para além das confusões que ele já tem que responder, né?